São Paulo prepara 2 anúncios para a próxima semana, acordo fechado, atacante é do São Paulo, zagueiro renova e muito mais. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Sem qualidade nenhuma. Sem qualidade, vindo aqui passar férias. E sabe outra coisa vindo que me incomoda, incomoda, Paulo? Então, se você vai trazer um jogador de fora, tem que ser de peso. Isso que eu ia falar, tem que ser de peso, não dá pra ser qualquer um. Não é nada contra o estrangeiro, sabe? Então vai buscar um brasileiro na base. Mas não é nada brilhante também, do que pouco lembro e vi de Gonçalo Tapia. Tanto que no River Plate, quando ele chega sem custos, né, ele ganha pouquíssima minutagem nessa temporada. Fique até o final do vídeo e acompanhe as reações da mídia sobre a provável chegada desse jogador ao São Paulo. E aí, gente, é um bom reforço? Lembrando, o São Paulo também vive uma situação financeira muito difícil, tá tendo que se desdobrar aí para conseguir pegar jogadores que estão livres no mercado, com baixo, né, valor ali para comprar. Que falar do Tapia? Você conhece o futebol dele? Eu vou te falar um negócio, Maria. A mesma coisa que eu falei sobre o Sousa no Palmeiras, eu falo sobre o Tapia. É meio que um desespero de causa, é uma aposta, é uma oportunidade de mercado, como a gente fala aí, de um jogador que surge podendo ser contratado pelo São Paulo que não tem dinheiro. Então, dá para trazer, dá para fazer um acerto aqui, outro ali, enxugar daqui, tira um pouco dali. Então traz. Ah, mas não tá bem no River Plate. Ah, paciência, a gente precisa de alguém, traz aí, vamos ver o que acontece, vamos torcer para que dê certo. Poxa, o Tapia, que não consegue jogar no River, ele vai vir para o São Paulo. Será que não existe aqui no Brasil um jogador de uma base, de repente não da base do São Paulo? Ele tá tendo campeonato aí sub-20 toda hora, tem que ter olheiro. Pô, vou lá pegar o sub-20 do Juventude, lá um cara, tem um meia lá no Goiás, tem um meia lá que se destaca no Cruzeiro. Eu vou atrás, faço uma proposta pro moleque, ele vem pro São Paulo. Não é possível, cara, que a gente vai encher o Brasil de estrangeiro que tem qualidade duvidosa ou igual aos brasileiros. Sim. Eu acho isso lamentável. Mas vocês acham que, por exemplo, se esse movimento acontecesse de trazer esse jogador da base e tal, será que cairia bem também? Pô, vai trazer um menino que ainda tá aprendendo. Ué, então vai trazer um gringo situação ruim e vai cair bem? Não vai também. E é mais econômico. Acho que é um tiro no escuro que o São Paulo acaba dando, porque duvido que tenha sido necessariamente uma indicação do Crespo. Se foi, me surpreende bastante, até porque ele jogou bem pouco, né? Por exemplo, o pessoal falando assim, ele não é centroavante, não. Errou meu nome, não tem problema. É mais centroavante do que ponta, sim. Ele tem feito muito mais centroavante do que ponta. Inclusive nos últimos jogos. Dos poucos que ele fez, né? Então, assim, o ponto não é nenhuma coisa brilhante, não teve grande minutagem nessa temporada. Venderam, inclusive, quando tinha a parte do mistério, quem é que era e tudo mais, eu achei engraçado. Que foi o seguinte, não, porque ele é um jogador selecionável, ele é da seleção do Chile e tal. Aí você fala, caraca, quem é que é, né? Então eu falei, pô, quando venderam que era um cara da seleção chilena, eu falei, caralho, esse é um cara que, mano, tá comendo a bola, né? Mas não, é um jogador que não teve espaço nessa temporada. Não mentiram, é um jogador que já esteve na seleção chilena. Mas poderiam ter sido um pouquinho mais claro e falado que não era um jogador que já esteve, não um jogador da seleção chilena, são coisas diferentes. Por exemplo, o Mikael, goleiro, já foi para a seleção brasileira. Quer dizer que ele é da seleção brasileira? Não é, entendeu? Então, é isso, ele foi convocado ali 2 vezes, jogou 3 jogos e tá tudo certo. Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Ou seja, Maurício, posso entender que quem tá com o pé na porta é o Pablo Maia? Até porque
O São Paulo, né, precisa vender e precisa vender bastante aí ainda essa temporada, né, Alex? Pablo Maia tá, digamos, na última fila das prioridades. O Luan até ultrapassou o camisa 29 de São Paulo. O crescimento, né? Alex, o crescimento do Marcos Antônio acho que deixou o Pablo Maia, a diretoria, com esse olhar. Não sei o que você pensa sobre isso, Alex, de se aparecer uma proposta que já não vai ser uma grande coisa, porque ele está em baixa, né? Mas talvez seja melhor negociar um Pablo Maia para segurar um Lucas Ferreira. Diga lá, Alex. Então, em termos de mercado, o Pablo Maia está em baixa. Então, há um entendimento de São Paulo e staff de que a ideia seria ele permanecer para voltar a ter espaço, para voltar a ter um bom ritmo de jogo. E aí sim, né, quem sabe em dezembro ele já podendo estar mais valorizado e render até uma boa grana e também para um destino melhor, né? Porque se o jogador está em baixa, as equipes que ele gostaria, o Pablo Maia gostaria muito de jogar na Premier League, não vieram, né? O que veio foi um clube pequeno da Alemanha, aquele clube que vai brigar para não cair ou que sai um meio de tabela. Vem um clube turco que também não joga competições da UEFA, então há um entendimento de que uma permanência é melhor. Acho que ele não está atrás do Luan e nem no Negrucci. Aliás, o Negrucci tem tido ali uma tutela bem legal do Crespo. Vamos ficar de olho que é bem provável ali que o Negrucci comece a ter oportunidades, porque o Crespo tem gostado muito do jogador, até o staff dele chegou a conversar com 3 clubes italianos, 2 da Série A Team e um da Série B, são equipes que brigam na parte de baixo da tabela, só que a conversa e o contato que o Negrucci teve com o Crespo nesses primeiros dias foi tão positivo que o staff recuou dessa ideia de saída e quer que ele tenha mais oportunidades. Então, o São Paulo tem outras opções de volantes, mas ainda acredito muito no Pablo, ainda na frente desses outros. Ele perde posição para o Bobadilha, mas para o Luan, para o Negrucci, acho que ele ainda está na frente. Ele até chegou a ser testado no jogo treino numa função de zagueiro. O São Paulo hoje tem 4 zagueiros só, no sistema com 3. Você só tem um no banco, ele pode, quem sabe, quebrar um galho por ali. Mas o Pablo ainda continua, e há uma impressão ali das pessoas que a gente conversou de que o Pablo ele deu um pouco de azar nessa volta, porque a ideia, como o Alisson e o Marcos Antônio estavam bem consolidados por ali, a ideia era do Pablo voltar aos poucos, né, começar a ter minutos ali meio que picados, para depois sim começar a ter mais rodagem. Só que aí o Marcos Antônio se machucou, e aí ele já teve que ir para Berlim dali de cara, mesmo sem ritmo, mesmo ainda não estando bem fisicamente, e aí a gente viu que nitidamente ele acabou sentindo ali os jogos, porque não estava ainda 100% ligado. Mas o São Paulo ainda confia muito no Pablo e acho muito difícil dele sair nesse meio de temporada. Não há indícios disso, até porque os clubes que vieram não são os clubes que ele gostaria de ir, e as propostas que poderiam vir ali, as sondagens, também não agradariam o São Paulo. Até em termos de valores, uma das sondagens que vieram foi de 3 milhões de euros. Você vender hoje o Pablo... Olha que não é impossível, né? Mas acho que se vendeu... Nada é impossível. Se terminar essa janela vendendo o Pablo Maia por 3 milhões de euros, aí, meu irmão, aí a torcida vai à loucura. Eu tava lembrando o pessoal, colocando aqui que o Belmonte falou, quem comprou barato do São Paulo, comprou, não compra mais. E o pessoal descascando ele, falando que ele tava falando uma mentira e tudo mais. Mas perdão, meus amigos, ele falou a mais absoluta verdade. Quem comprou barato do São Paulo, comprou. Agora é de graça. Canal Prédio CFC no YouTube para falar de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Vocês sabem que eu sou crítico à presença dele como conselheiro integrante do departamento de futebol. E pelo estatuto, ele estaria de forma irregular ocupando esse posto, porque ele é remunerado. Essa é a informação que nós temos. Pois bem, Carlos Belmonte me ligou, me telefonou explicando a sua situação e desmentiu que, desde 2021, quando está como diretor de futebol de São Paulo, tenha recebido qualquer centavo como dirigente. Ele é um abnegado e vive das suas posses pessoais. Foi isso que me disse Carlos Belmonte e pediu que eu faça esse esclarecimento no ar. Pelo artigo 57 do Estatuto do São Paulo, diz o seguinte: letra A, caso passe a ocupar cargo remunerado da diretoria executiva ou se torne empregado do São Paulo ou preste serviços remunerados diretamente
ou através de qualquer pessoa jurídica da qual seja sócio, acionista, controlador ou representante, será automaticamente excluído do quadro de conselheiro, seja vitalício ou eleito. Ele diz que esse artigo 57 não condiz com a normativa que referendou a sua presença como conselheiro e diretor de futebol, realizada em 2022. Vamos ver com o departamento jurídico. Leonardo Serafim, diretor jurídico, já entrou em contato comigo para que a gente faça esse esclarecimento. Mas como o ex-presidente Fernando Casal de Rey vê Carlos Belmonte como diretor de futebol? Ele falou em entrevista exclusiva ao programa Concentração na Rádio Bandeirantes, para mim e também para João Paulo Capelanes. O Belmonte trabalhava na Jovem Pan na minha época e ele me entrevistou inúmeras vezes. Ele era muito cordial comigo, eu não tenho nada contra ele. Ele me vê, me trata super bem, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As funções no São Paulo, eu tenho amigos que eu divirjo e divirjo mesmo, não quero saber. O São Paulo é uma coisa, a amizade é outra. E ele sempre foi muito tolerante, muito simpático, etc. Ele acabou guindado a essa condição, eu nem sabia que ele estava preparado para isso, tal. O que se passa lá dentro é que lá, tudo no São Paulo, vai a voto. Qualquer proposta que tenha para isso acontecer ou aquilo, vai a voto. Eles têm 170 votos, 180. Nós temos 60. Então passa qualquer coisa. E aí passou no conselho, o juiz escreve assim, solução interna corpore. Qualquer juiz, você entra na justiça, isso é absurdo, porque o estatuto não manda. Solução interna corpore. O conselho aprovou, está resolvido. Você não consegue nada na justiça, esqueça. E dentro do clube sempre tem uma desculpa. Não, ele não é bem diretor, ele não sei o quê. Eu nem entro mais em mérito para ver, porque são coisas já pré-estabelecidas, não adianta. Mas é muito triste. É muito difícil, triste. Você está impotente. Você é impotente para reverter. Porque vai a voto. Tudo vai a voto. E aí dá o que deu, né? Casal de Rey também se manifestou sobre a possibilidade de Carlos Belmonte ser o candidato de Júlio Casares à presidência do São Paulo depois do mandato em dezembro de 2026. Quem vai ser o próximo presidente de São Paulo? Porque o Casares tem que sair. O candidato dele, o senhor acha que vai ser o Belmonte? O Belmonte pode ser? Bom, ele pode, ele pode tudo, né? Ele pode ser diretor de futebol, então ele pode ser presidente, é isso, claro. presidente, né? Eu creio que sim, eu creio que... Ele é conselheiro, porque claro. Porque não adianta, você só pode contestar judicialmente. Tudo que você contesta judicialmente é decisão interna corpore. O conselho aprovou, ele pode, acabou. Qual nome o senhor indicaria hoje? Olha, eu prefiro que seja alguém do nosso lado. Nós temos um grande... Eu já comentei isso com ele, mas é melhor eu não falar isso, porque às vezes atrapalha, né? Você destaca alguém, ele começa a ser perseguido, etc. Nós temos alguém do nosso lado, mas nós temos 60 votos. Nós temos que ter um grupo inconformado na situação que queira aderir a essa linha. Agora, isso parte mais do princípio do tal do voto secreto. Porque todo mundo, de certa forma, está engajado na administração do clube. Existem descontentes? Claro que sempre existirão. Nós precisamos, pelo menos, dividir um pouco lá de lá para ter alguém que venha junto com os nossos 60. E qual é a ideia? É que, em vindo para cá, nós vamos reformular, fazer com que o clube respire mais, entendeu? E não fique na dependência de ninguém. O voto secreto dá uma autonomia ao clube. Eu não sei, eu não tenho assim um nome, mas acho que pode ser alguém que vem até do lado de lá, mas com o espírito do lado de cá. Entendeu? Aí está, a palavra do ex-presidente do São Paulo, Fernando Casal de Rey, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Então fica isso. Carlos Belmonte entrou em contato comigo, incomodado, falou numa boa, falou de forma educada, tranquila, ele é jornalista. Eu acho que ele foi muito mal quando ele, como diretor de futebol do São Paulo, proibiu a entrada do jornalista Gabriel Sá no CT do São Paulo apenas por divergências e por críticas, né? Mas ele garante que é um democrata, me ligou de forma absolutamente normal e tranquila, conversamos e ele pede que eu faça esclarecimento de que ele não está, de forma irregular, atuando pelo São Paulo. Cabe interpretação, mas ele diz que nunca recebeu um centavo como dirigente do Tricolor. Canal... Torcedores de outros clubes. Lembra que outro dia a gente conversou aqui sobre uma postagem do São Paulo, acho que foi no Facebook, no Instagram, falando da saída do Matheus Alves, e a torcida foi lá comentar e falou e criticou duramente essa diretoria aí, dessa incompetente diretoria. E aí hoje eu vi que o São Paulo fez um acordo com o Santos
para jogar 3 partidas na Vila Belmiro e o Santos jogar 3 partidas no Morumbi. Eu fui ver o comentário na postagem do São Paulo, da notícia, né? Desse acordo. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu. Então o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro, é um estádio que cabe cerca de 15 mil pessoas, e vai deixar o Santos fazer 3 jogos no Morumbi, onde cabem 60 mil. É isso. Então o São Paulo diminui a média de público, vai ganhar menos dinheiro, e o Santos vai ganhar mais dinheiro jogando. Eu queria saber, perguntar para o presidente do São Paulo, para o presidente Júlio Casares, esse acordo é bom para o São Paulo no quê? Em qual sentido esse acordo é bom para o São Paulo? Porque a torcida vai para a Baixada, vai pegar uma praia? Qual que é, na sua cabeça, na sua concepção, presidente do São Paulo, por que esse acordo é benéfico para o São Paulo e não para o Santos? Não só para o Santos. Porque para o Santos está na cara que é benéfico para o Santos, né? Vão jogar na capital, que é um projeto até que o Santos tem, né? De oferecer os jogos do time para o público de São Paulo, que tem uma imensa torcida do Santos de São Paulo. Eles vão ganhar muito mais dinheiro do que se faz um jogo contra um time glante, faz um clássico, faz um jogo contra um time legal, que tem muita torcida, que com certeza a torcida dos Santos vai lotar o estádio, como já lotou, com certeza vai lotar. Então, vão ser 3 jogos que a torcida do Santos vai lotar o estádio e vai dar dinheiro pro Santos, né? Enquanto isso, o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro, que é um estádio bem mais acanhado. A última vez que o São Paulo jogou lá foi contra o Bragantino, tinha 11 mil pessoas. Eu queria entender, juro, que eu queria entender que tipo de acordo é esse. Porque a impressão que eu tenho é que, cada vez mais eu tenho essa impressão, que esses caras querem ferrar de vez o São Paulo. Eu queria entender, juro, eu não vou... Eu tô perguntando mesmo pra você, se você, meu amigo, souber responder, perguntando pra esses incompetentes aí, esse acordo é bom, por que é bom pro São Paulo? Por que quando você faz um acordo com um clube rival, com alguém, com uma empresa, você tem que ver, se é um acordo, você tem que ter benefícios, certo? Vai ter que benefícios pra você e benefícios pro outro, porque aí é uma parceria. Eu lucro de um ponto, você lucra do outro. Eu quero saber no que vai ser bom pro São Paulo esse acordo. O Santos ganhar dinheiro com o Morumbi nos 3 jogos, com certeza vai ganhar, e o São Paulo não vai ganhar nada lá. Eu queria saber, queria entender. Parece que a decisão desse presidente, dessa diretoria, a pior é sempre a próxima. Vocês não têm essa impressão? Que é sempre a próxima. Barulho, você pega muito no pé do Casares. Você pega no pé do Casares. Eu pego no pé do Casares, é isso aí. Mas parece que não só eu. Pelos comentários da notícia, parece que tem mais gente, então, pegando no pé do Casares. Parece que tem mais gente que não entende também esse tipo de acordo, que é bom para todo mundo, menos para o São Paulo Futebol Clube. Eu gostaria de entender. Agora é a vergonha suprema, né? Porque a gente tem que torcer para o São Paulo e já na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, já torcer contra os times que estão abaixo da gente, que dali da zona de rebaixamento. Então tem que torcer contra o Vitória e contra o Santos, que estão logo abaixo. Tem que torcer pro Internacional, que pega o Vitória, então talvez um empatezinho aí. Olha que vergonha. Torcer pro Fortaleza, que pega o Ceará, e torcer pro Juventude. Aí tem Juventude Esporte, a gente tem que torcer pro empatezinho também. É isso, gente, a vergonha. O São Paulo, no Campeonato Brasileiro, nos últimos anos, é isso. A gente chega na metade do campeonato lutando para não cair, fazendo campanhas vergonhosas, na maioria dos anos é assim, da gestão Casares, e aí torcendo contra os rivais que estão na parte de baixo da tabela. É isso aí. Vamos lá, meus amigos, vamos lá, porque só uma correção aqui. O Tapia foi revelado pela Universidade Católica, tá? Lá ele fez 117 jogos e deu 22 gols e 10 assistências. Aí foi pro River, jogou 211 minutos, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, não jogou no Mundial e estava na lista de dispensa do Galhardo. Esse é o reforço que o blogueirinho e sua turma devem trazer pro São Paulo. Amanhã a gente volta, vamos falar vamos fazer a live do intervalo e depois, gente, amanhã é rezar pra... Eu tô fazendo o seguinte, eu tô rezando pra não passar raiva. Não passar raiva pra mim já tá ótimo. Não passando raiva pra mim tá ótimo. Espero você na live do intervalo. Pra finalizar, só aquele recazinho da GoCase. Produtos com até 70% de desconto. Usa o código GOLBAROLO, tá na descrição do vídeo sempre. Não só para produtos do São Paulo, mas para todos os produtos do site, tá?
Produto para sua namorada, para sua mãe, para sua esposa, para seus amigos, para você, principalmente para você. Tá? Confere lá, tem um monte de produto legal. Com a volta do Campeonato Brasileiro, eles estão fazendo várias promoções também esse final de semana, tá? Não só hoje. A partir de hoje até segunda-feira, vão fazer um monte de promoção com produtos ligados a times de futebol, não só o São Paulo. Então usa o cupom GOLBARULHO que vale pro site todo, tá? Vou pedir para você se inscrever no canal, para você deixar o like no vídeo e a gente se encontra amanhã. O jogo é 4h30, 5h20 a gente se encontra na live do intervalo. Espero não chegar na live do intervalo espumando de raiva como aconteceu nas últimas, 50 lives do intervalo que a gente fez. Fiquem com Deus, sorte, abraço, e se você souber a resposta no que o São Paulo está levando vantagem com esse acordo com a diretoria do Santos, por favor, deixa no comentário, me tire das trevas da ignorância, porque eu sou muito burro, porque eu não estou conseguindo enxergar nada positivo para o São Paulo, só estou conseguindo enxergar positivo para o Santos, só isso. Fiquem com Deus, gente, forte abraço, pega leve nas canjibrinas, hein? Fiquem com Deus, tchau, tchau. 7 meses sem jogar, o Luan voltou a ser relacionado. O volante foi reintegrado ao elenco do São Paulo em março desse ano. De lá pra cá, ele havia sido relacionado para 0 partidas, nenhuma partida, com o antigo treinador Luiz Ubeldia, né? Já no primeiro jogo de Crespo, o Luan está relacionado, olha só. O volante terá uma nova oportunidade, mais uma, agora com o novo comandante. Chance para mostrar que pode ser útil ao elenco tricolor e convencer o atual treinador de que pode e deve ser útil, né? Desde que voltou, Luan perdeu mais de 12 quilos já. As informações de bastidores apontam que o Luan vem treinando muito forte e está muito focado em recuperar seu espaço no clube do Morumbi. Na última temporada ele esteve emprestado ao Vitória da Bahia. Foi bem por lá, fez 27 jogos, foi muito bem avaliado pelo clube baiano, tanto que eles queriam a permanência do Luan lá, só que não tinha grana para comprar o jogador em definitivo, exercer o direito de compra, né? Aí o Luan voltou, ficou afastado do elenco por alguns meses e em março foi reintegrado. A informação que eu tenho é que foi decisão da diretoria e não do Zubeldia em reintegrar o Luan. Agora, Luan terá finalmente chance de jogar, né, de mostrar seu bom futebol, e ele quer muito isso, cara. Pelo São Paulo, Luan fez 165 jogos, 6 gols e 4 assistências. Você acha que o Luan é útil ou pode ser útil ao elenco? Comente aqui abaixo. O São Paulo perdeu o Thiago Mendes pro Vasco, né? Queria contratar um primeiro volante, o Thiago Mendes fechou com o Vasco, né? O Vasco deu um chapéu no São Paulo. E agora, então, o São Paulo pode arrumar uma solução caseira para primeiro volante. O Luan e também o Negruti, né? Que é um jogador também que o Crespo dará mais oportunidades aí nos próximos jogos. E o São Paulo fechou praticamente a renovação de contrato de Alan Franco. O acordo está 99,9% fechado. O anúncio será feito em breve, tá? O principal entrave era a dívida com o agente do atleta. Dívida essa que já foi resolvida, o que fez a renovação avançar ainda mais. A renovação do contrato prevê o parcelamento dessa dívida, ok? A mesma forma de negociação que foi feita pela vinda de Hernan Crespo. Para quem não lembra, o São Paulo tinha uma dívida com o Crespo em relação à multa rescisória, mas colocou essa dívida no contrato atual, resolvendo tudo. Alan Franco sempre mostrou aí que queria ficar no São Paulo, né? Algo que facilitou e muito as negociações. O zagueiro já pode até assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube, mas sempre mostrou ali que tinha o desejo de permanecer no tricolor por mais anos, né? Inclusive tem uma entrevista do Alan Franco onde ele fala que por ele ficaria mais 10 anos no São Paulo. Alan Franco assina com o São Paulo por mais 2 anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, em caso de cumprimento de metas. Gonçalo Tapia é do São Paulo, negócio fechado na ação. O atacante de 23 anos é o primeiro reforço na era Hernan Crespo. Tapia assina com o São Paulo por empréstimo até junho de 2026. O contrato ainda prevê uma renovação por mais 6 meses, tá? Tem passe fixado, e aqui a gente tem que se atentar muito bem, tá? Por quê? Porque se o Tapia for comprado por até uma data determinada, o São Paulo terá que pagar 2,5 milhões de dólares, né? No caso seria 13 milhões e 900 mil reais na cotação atual. Mas se comprar o atleta antes, se o São Paulo resolver comprar o atleta antes da data determinada, que aqui a gente não sabe ainda qual que é, aí pagará um valor menor, cerca de 1 milhão e 800 mil dólares, 10 milhões de reais mais ou menos na cotação atual. Tapia chega ao Brasil nesta segunda-feira para realizar os exames médicos e assinar o contrato com o tricolor. Informação trazida aí pelo jornalista Alexandre Zanqueta.
O scout do São Paulo mapeou o nome de Gonçalo Tapia e levou ao Crespo. O Crespo gostou e pediu a contratação. E é por isso que a gente diz aí que o Crespo pediu a contratação do Tapia, porque foi realmente o que aconteceu, né? Eu vi pessoal comentando no vídeo do canal principal, pô, Beis, mas você falou errado, o Tapia não foi um pedido do Crespo, o scout do São Paulo que mapeou e tal. Sim, eu entendo essa análise, mas o que aconteceu foi, o scout mapeou, o Crespo gostou, e aí o Crespo falou assim, pô, gostei desse cara, viu? Pode trazer, eu quero. Tá ligado? Não foi tipo uma imposição, não foi tipo a diretoria chegar no Crespo e falar assim, Crespo, ó, esse é o nome aqui e tamo trazendo esse cara e já era. Não foi isso. Não é que o Crespo aceitou algo imposto pra ele, pela diretoria ou pelo scout. Até porque o scout não tem força, não tem poder de impor absolutamente nada, né? Na verdade, o nome foi levado pelo scout e o Crespo olhou e falou, eu quero, traga, pediu, entendeu? Bom, Tapia não joga uma partida oficial desde março desse ano, ou seja, são 4 meses sem jogar. Estava fora dos planos do River Plate, que facilitou a sua saída desde o início. São Paulo pagará $100 mil só pelo empréstimo de Gonçalo, tá? O jornalista Germán Balcarce, da Argentina, falou o seguinte sobre Tapia, abre aspas, são 4 meses sem jogar, faz parte de um dos jogadores fora dos planos de Galhardo, e fica claro que não está à altura da camisa do River, tanto nos jogos quanto nos treinos, de acordo com o ponto de vista do técnico, fecha aspas. Olha só quem o São Paulo tá contratando, hein, nação? E aí, gostaram da contratação de Gonçalo Tapia no São Paulo? Comente aqui, clica aqui do lado, ó, clica aqui e assista. Já adianto que é um jogador bem comum, viu? Não tem nada demais. Enfim, forte abraço, fui!